Vai começar agora. Vetcast informa. Olá pessoal, vai começar mais um podcast AgroVet Informa. Nele vamos nos atualizar e manter a conversa em dia, trazendo para você uma conversa bacana sobre temas variados na veterinária. Hoje vamos falar de coccidiose aviária. E para essa mesa, contamos comigo, Patrícia Grube dos Santos de Lima, Bia Nasser, Josane Pagliosa, Ana Kopansky. Como nosso convidado, Felipe Marques, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, campus Palotina, especialista em gestão de agronegócio pelo Centro Universitário Assis Gurgats. Em sua atuação profissional, possui experiência em fomento avícola, onde atuou por empresas como a Cevale e BRF. Atua hoje como docente. Felipe, fala um pouquinho pra gente sobre você e o que te levou a escolher ou ter afinidade em aves. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de vocês para participar desse podcast. Fiquei muito feliz pelo convite. Então, eu sou médico veterinário, tenho 30 anos, me formei na UFPR em Palotina no ano de 2011 e desde o período da graduação eu me interessei pela avicultura, principalmente porque na região de Palotina a avicultura é muito forte. Então, desde pequeno a gente tinha oportunidade de ver a avicultura como uma atividade de grande relevância financeira para a região. Então, durante a minha graduação, eu foquei nessa atividade porque sabia que teria oportunidade profissional ao me formar. E para começar a nossa conversa, Felipe, o que é a coccidiose? Bom, a coccidiose ela é uma doença causada por um protozoário intracelular que parasita as células intestinais tanto de aves quanto de répteis. Nós temos dois gêneros muito importantes na medicina veterinária, que é a Iméria e a Isóspora. A Iméria ela causa doença principalmente em aves e a Isóspora ela tem uma grande importância na suinocultura. Então a coccidiose ela é uma infecção intestinal, né, causada por esse protozoário, onde a gente vai poder observar alguns sinais clínicos e lesões dependendo da espécie de coccidia envolvida na infecção. E sobre a coccidiose aviária, como que ela ocorre e qual é o seu agente etiológico? Bom, pessoal, a coccidiose aviária ela ocorre pela ingestão de oocistos esporulados presentes na cama do aviário, presentes no ambiente. Então, quando a ave ela ingere esse oocisto esporulado, esse oocisto ele vai então atingir, né, o intestino das aves, né, vai chegar aos enterócitos dessas aves e vai começar a causar lesão nas velocidades durante o seu ciclo de reprodução. Então, após a chegada da coccidiose nas velocidades intestinais, ocorre então a perda ou a diminuição dessas velocidades, o que acaba provocando uma redução na capacidade de absorção dos nutrientes. Então, os animais, no caso das aves, há então uma perda significativa nessa absorção e automaticamente a ave começa então a perder desempenho. O principal agente etiológico, então, na coccidiose aviária é a Iméria. E nós temos hoje 3 espécies principais que causam a coccidiose aviária. Então, nós temos a Iméria cervulina, que causa coccidiose na porção inicial do intestino, então no duodeno até a porção mediana do jejuno. Nós temos a Iméria máxima, que atinge o jejuno e uma pequena porção do ilho. E nós temos a Iméria tenella, que é a causadora de coccidiose ao atingir os secos das aves. Você comentou que a contaminação ocorre pela ingestão dos oocistos esporulados na cama do aviário. Sim. Essa ingestão pode ter contaminação através dos fômites ou através de vetores externos, como roedores? Não, ele é um parasita que tem um ciclo monoxeno. Ele não tem nenhum tipo de intermediário, né, na sua disseminação. Então, basicamente, a ingestão ela é direta. A infecção é direta, né? Então, o animal ele se contamina com os oocistos que foram eliminados por outros animais na cama do aviário. Oral fecal direto. Oral fecal, exatamente.
E quais são os sinais clínicos que ocorrem na coccidiose aviária? Os sinais clínicos na coccidiose aviária tem uma particularidade bastante interessante, é que a gente não consegue visualizar sinais clínicos muito claros assim que a gente começa a notar que o lote está perdendo desempenho. Então, quando a gente recebe um chamado, uma ligação de algum produtor que se queixa de algum problema, no caso da coccidiose aviária, ele se queixa de perda de desempenho. Então, ele se queixa de que as aves não estão com o ganho de peso adequado, né? Ele se queixa também que ele nota diarreia na cama do aviário, ele também pode notar fezes mal digeridas devido, então, a essa lesão intestinal. E aí, os sinais clínicos eles vão ser possíveis de ser observados à necrópsia. Então, quando o veterinário faz a necrópsia, que é aí possível, sim, de ver as lesões intestinais. Dentre as 3 espécies de Eimeria que atacam, né, os frangos de corte, nós temos a Eimeria tenella, que ataca os secos, e dependendo do grau de infecção, a gente pode ter, sim, aí alguns sinais clínicos. Aí a gente pode ter até mortalidade das aves, e é comum a gente observar fezes com sangue. Porque quando a infecção ela ela tem um grau mais avançado, no caso dessa espécie de Eimeria, a gente então pode observar o sangue nas fezes devido às lesões extensas causadas no seco dessas aves. A coccidiose ela é um problema somente nas aves de corte? Ou ela tem problema também nas aves de postura? Todas as aves, pato, ganso. Só que daí, por exemplo, tem a Eimeria meleagrides, que é a Eimeria de Peru. Então, as 3, são 7 espécies que atingem aves. 3 atingem exclusivamente os frangos, ou as galinhas, né, em geral, que é a cervulina, a máxima e a tenella. E daí, nesse caso, tem a cada porção, a gente consegue saber qual é a espécie porque a gente consegue observar qual porção está afetada. No caso das aves de corte, o problema é a perda de peso, acaba não ganhando peso. E daí nas outras, qual que é os problemas que ela causa? Geralmente são esses problemas de diarreia, daí depois acaba tendo apatia, anorexia, né? Para de comer. Mas nada assim, você não vê uma lesão mais grave, né? Mas assim, a tenella causa, aí você observa algumas coisas quando ela é no estágio mais avançado. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico da coccidiose aviária, ele é baseado no histórico do lote, né? Então, quando o produtor comenta como o lote está se comportando na parte zootécnica, ele também é baseado em monitorias sanitárias e necrópsias, onde a gente vai monitorar as condições ou a prevalência da coccidiose nos plantéis, né, avícolas, e a gente pode utilizar também o raspado intestinal dessas aves que foram necropsiadas para a gente observar os oocistos na microscopia. A gente se baseia, né, é baseado então o diagnóstico nesses 3 pilares. Então, histórico e sinais clínicos, né, a monitoria sanitária, a necrópsia e a microscopia. Nessa monitoria tem uma quantidade mínima de aves que são retiradas do lote para fazer, porque daí elas são retiradas e são abatidas, né? Para fazer necrópsia. Sim. E se tem animais sentinelas nos aviários, como tem nas granjas de suínos. A quantidade de aves que vai ser abatida, né, que vai ser utilizada para monitoria, essa quantidade ela varia com o tamanho dos aviários. Então, num aviário comum da avicultura de 20 a 30 mil aves, normalmente é feito o abate de entre 15 e 30 aves, né? Então, a gente consegue ter uma amostra da qualidade intestinal, nesse caso, com essa quantidade de aves. E a parte dos animais sentinelas é um pouco diferente na suinocultura do que na avicultura. A suinocultura a gente tem alguns animais em algumas granjas que são sentinelas, né? E na avicultura a gente tem algumas granjas sentinelas. Quando a gente fala de animal sentinela na avicultura, a gente tem algumas propriedades onde é feito um monitoramento contínuo
né, para a gente avaliar então qual é o status sanitário dessa granja, que vai representar então uma região, o status sanitário de uma região. E depois que é feita a avaliação dos sinais clínicos e o diagnóstico, qual que é o tratamento realizado nesses animais, se foi detectado que naquele lote tem coccidiose aviária? Normalmente é utilizada as sulfas, em geral, para fazer o tratamento dessas aves, né, ou do lote. As sulfas, dependendo da dosagem, ela pode ser coccidiostática ou coccidicida, né? Então ela pode parar a multiplicação, né, sendo coccidiostática, ou ela pode eliminar essas eimérias, né, do organismo das aves. Isso vai depender muito daí do protocolo de cada empresa, de como utilizar a sulfa. E uma coisa que chama a atenção é que muitas vezes a gente pega um caso de coccidiose aviária depois que ele aconteceu. Então, muitas vezes o tratamento pós-descoberta, pós-diagnóstico, ele não é efetivo por isso. Porque como ele foi descoberto após o que realmente aconteceu, muitas vezes a gente não vai conseguir resolver os problemas. Se tratando um pouco da prevenção dessa doença, como que é realizada a profilaxia e o controle nas granjas? Essa doença, a coccidiose aviária, então ela é uma doença que todas as integrações avícolas se baseiam em profilaxia e controle, né? Então, como o tratamento muitas vezes não é efetivo, as empresas elas realmente precisam ter um protocolo de profilaxia muito bem elaborado e muito bem executado. Então, também existem alguns passos importantes a serem seguidos para que a coccidiose aviária seja reduzida. Ela não é um tipo de doença que é possível de erradicar das granjas. Todas elas vão ter um grau maior ou um grau menor. Vai depender muito, então, desse protocolo de profilaxia e controle. A profilaxia, então, o primeiro passo da profilaxia é realizar um vazio sanitário adequado. Então, quando a gente fala de vazio sanitário adequado, o primeiro passo é fazer o tempo de vazio sanitário mínimo adequado. Hoje fala-se em torno de 12 a 14 dias, mas a gente sabe que em algumas situações esse vazio precisa ser um pouco maior, né? Ele pode chegar entre 20 a 30 dias, então vai depender muito do status sanitário de cada integração, né? Essas monitorias sanitárias que eu comentei lá no diagnóstico, na verdade, também são utilizados como profilaxia, né? A gente precisa, então, entender como está o status do intestinal de cada, né, dos plantéis, para a gente saber como fazer a profilaxia aí com moléculas. Aí, então, que seria o terceiro passo, que é a utilização de algumas moléculas via ração para fazer a profilaxia, então, da coccidiose aviária. Nós temos algumas moléculas que são utilizadas, né? A mais conhecida hoje é a monenzina, que é um coccidiostático, e é importante que seja feita a rotação dessa molécula para evitar que a eiméria ela tenha resistência a essa molécula, né? Então, você fazendo essa monitoria sanitária, você consegue ver se essa molécula está sendo efetiva, né, naquilo que ela se propõe, para que então a empresa tome alguma decisão ou não de fazer a mudança dessa molécula. Você falou que o tratamento pode ser difícil, né? Sim. No caso, poderia ser por causa de ter uma resistência, por exemplo, à sulfa? Não seria exatamente por isso. Pode acontecer essa resistência, mas realmente, normalmente o que ocorre é que quando o veterinário descobre que o problema do lote é eimeriose ou coccidiose aviária, essa eimeriose, essa infecção já ocorreu, né? Então, a lesão intestinal já ocorreu. Então, a gente muitas vezes tem dificuldade de conseguir diagnosticar precocemente. E aí, quando a gente consegue realmente diagnosticar que o lote já apresenta problemas zootécnicos, perda de peso, né, perda de desempenho, já foi um caso que já está perto da própria resolução, né, da cura espontânea. Por isso que a monitoria sanitária programada é tão importante, né, para que a gente consiga observar, então, como estão, né, em que grau as lesões se encontram, né, e se a molécula que está sendo utilizada via ração ela é efetiva, né? E essas moléculas elas são utilizadas em 100% das integrações. Hoje é obrigatório, né, entre aspas, a utilização,
porque realmente não se consegue fazer o controle de outra forma. Todas as rações de frangos de corte possuem uma molécula como a monenzina, também nós temos a lasalocida, que também é utilizada. Essas moléculas, então, que fazem o controle para manter a população estável de coccidia, né? Para que ela não venha a gerar nem lesão, nem perdas econômicas. E existe algum tipo de vacina que pode ser dada para coccidiose? Existem alguns estudos sobre vacinação para coccidiose em aves, né? Nós temos vacinas inativadas e vivas atenuadas nesses estudos. O grande problema é a forma de aplicação dessa vacina, né? Ela não é uma forma que facilita o manejo, né? Então hoje ela não é utilizada na avicultura de corte, no frango de corte. Ela não foi conseguido chegar a um ponto onde ela é uma prática fácil de ser manipulada e que também tenha eficiência. Então, hoje, apesar de ter várias pesquisas a respeito disso, na prática não é feita. E você falou que a coccidiose ou a eimeriose, ela é a principal doença dos aviários, né? Você poderia elencar outras doenças que estão presentes? Hoje, falando em principal doença, seria a principal doença em estudo, né? Mas ela está lado a lado com a salmonelose. Então, a salmonelose ela é uma bactéria que preocupa muito hoje a avicultura, principalmente porque ela causa embargos comerciais, né? Então, alguns países, algumas regiões do nosso planeta não aceitam quando a empresa possui salmonela, né, no produto. Então, realmente, os estudos eles são bastante focados nessas duas doenças. Nós temos outras doenças, né? Nós temos, por exemplo, um inseto que causa grandes transtornos na avicultura, que é o cascudinho. O cascudinho em si ele não causa nenhuma doença ou lesão, né, nas aves, mas ele é um grande transmissor de doença, né? Então ele já foi encontrado Escherichia coli, salmonela no cascudinho, então ele acaba sendo um grande disseminador de doença. Então, basicamente essas três doenças, né, ou esses três problemas, no caso do cascudinho incluso nisso, são os grandes problemas hoje sendo estudados na avicultura. Felipe, e a coccidiose, ela é uma doença que ela se apresenta somente nas aves ou outras espécies também apresentam essa doença? A coccidiose ela tem uma importância muito grande em outras espécies, além das aves. Então nós temos hoje a coccidiose nos suínos, causada pela Zoospora suis. Essa coccidiose ela causa problemas nas primeiras semanas de vida do suíno. Existe até uma vacina que é utilizada hoje na suinocultura para controle de isosporose. Então, na suinocultura tem uma grande importância. Outra espécie que tem uma grande importância, a coccidiose, são os bovinos. Então, é uma causadora também grande de diarreia neonatal, né, a coccidiose. Então, existe um grande estudo também em relação a isso. E outras espécies como equinos, cães, gatos, caprinos, ovinos, todas essas espécies têm problemas com a coccidiose. Realmente é algo a ser estudado, né, ainda aprofundado, principalmente sobre a profilaxia. A profilaxia nessa doença, com certeza, é a grande chave, né, para que a gente tenha, então, plantéis saudáveis que não apresentem, então, a coccidiose. Felipe, a gente gostaria de agradecer a você por ter vindo ter essa conversa bacana com a gente e por falar de um assunto tão interessante na avicultura. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Espero ser convidado novamente para participar com certeza. Da Agrovet Informa. Muito sucesso para vocês, que vocês consigam só evoluir aí na carreira de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E sempre lembrando dos nossos grandes parceiros. Ana Maria Dog Walker, não tem tempo para sair com seu pet? Então deixe seu cãozinho passear com alguém que ama o que faz. E o Supermercado Unimax, mais qualidade, mais praticidade e mais economia, fazendo sempre mais por você. Contando também com o serviço delivery, via WhatsApp, no número 999410919.
E lembrando você das nossas redes sociais. Você nos encontra no Instagram, Facebook, Spotify e no YouTube como Agrovet Informa. Nossos podcasts são encontrados tanto no YouTube quanto no Spotify. Para receber notificações de nossos novos episódios do podcast, é só se inscrever no nosso canal do YouTube e acionar o sininho de notificações. Em breve estará no ar nosso site com muita informação atualizada para você.